A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Estou gravando esse vídeo para nossa edificação nesse projeto Exposição da Palavra de Deus. Hoje o texto que eu quero trazer fica em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, está escrito: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É muito importante que nós venhamos a entender o que Pedro está nos ensinando. É um texto muito conhecido. Nós somos como pedras vivas, na qual nós formamos uma casa espiritual. Quando nós estamos em comunhão, nós formamos uma casa espiritual. A igreja, por si só, também é uma casa espiritual. E a igreja, por si só, também é o corpo de Cristo na terra, na qual o cabeça desse corpo é o próprio Senhor Jesus. É muito importante, nós, como pedras vivas, formamos esta casa espiritual e, ao mesmo tempo, também somos sacerdotes, na qual oferecemos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Ele, por Jesus Cristo. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós também oferecemos pequenos sacrifícios espirituais que é agradável a Deus. Um destes sacrifícios é muito importante que nós venhamos sempre a estar executando, exercendo, na qual Jesus deixou bem claro: quem quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, a cruz simboliza morte. Então, é um sacrifício da nossa própria carne, porque nós temos que estar sempre sacrificando a nossa carne, mortificando a nossa carne, para que venhamos a ser pessoas, homens e mulheres espirituais. Mas eu quero enfocar, deixar bem claro que nós, como igreja, nós somos um grupo de pessoas na qual nós temos que estar em comunhão uns com os outros. Jesus, ele deixou bem claro que a igreja é um agrupamento de pessoas, não é muito sobre grandes quantidades de pessoas, mas onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Mas percebe-se que é quando uma pessoa está com outra pessoa, ali já formou uma pequena igreja, ali já formou um agrupamento de pessoas. E tudo que eles ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que eles desligarem na terra também será desligado no céu. E é muito importante que é se reunir no nome do Senhor Jesus. É necessário que para nossas reuniões nós venhamos a estar reunidos no nome do Senhor Jesus, na identidade do Filho de Deus. Então nós temos que ser filhos de Deus também. Nós temos que estar em obediência também, porque através do nome do Senhor Jesus é que há a salvação. Não há outro nome, não há outro meio, não há outro método. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E esse mesmo Jesus, ele deixou bem claro: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. O próprio Senhor Jesus, ele é a porta estreita. O próprio Senhor Jesus é o pão da vida. O próprio Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. O próprio Senhor Jesus é a fonte de água viva. Ele é o dom de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, tudo isto classifica, identifica o nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa salvação. E o próprio Senhor Jesus, ele chegou ali nas regiões de Cesareia de Filipe e fez um questionamento para os seus discípulos. Interrogou-os, perguntando: quem dizem que eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, estão dizendo também que tu és Elias ou algum dos profetas. Jesus faz a segunda pergunta: e vós, o que dizem que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegra e responde:
bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Ele mesmo, ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Mas nós, a igreja do Senhor Jesus, como Pedro, recebeu a revelação do próprio Deus Pai, que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o prometido, o ungido, o Salvador de todos aqueles que nele creem. Então Jesus, ele falando sobre a igreja, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra também será desligado nos céus. Jesus está deixando bem claro o poder e a autoridade da igreja. Em outra passagem, Jesus também falando sobre a igreja, ele está falando sobre a organização, está falando sobre o poder do perdão e o poder de sempre estar buscando reconciliar, conciliar e organizar a igreja. Jesus deixa bem claro: quando o irmão pecar contra ti, vai até ele e repreende ele só. Se não te ouvir, leva 2 ou 3, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se não ouvir, leva-o à igreja. Se não ouvir a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Aqui Jesus está deixando bem claro que se ele não ouvir a igreja, se a pessoa que pecou contra um irmão não considerar o seu pecado, não buscar se render, não buscar se consertar, mesmo diante de uma exortação vinda da igreja, ele pode ser desligado da igreja. Se ele é desligado da igreja, ele vai ser desligado do corpo. Se ele for desligado do corpo, não há salvação, porque somente o corpo recebe instruções e direções do cabeça, que é Jesus Cristo. E Jesus, quando ele vir arrebatar a igreja, ele vai levar o seu corpo, ele vai levar a igreja. A igreja é simbolizada por uma mulher que se alimenta da palavra de Deus, e ela também é lavada pela água, que também é a palavra de Deus. Então, se alguém for desligado da igreja, este alguém, ele perde a salvação. Por isso que nós temos que se firmar, ser pedras vivas, edificados casa espiritual, para o Espírito Santo fazer parte do corpo de Cristo, ser membro do corpo de Cristo. Somente assim nós iremos alcançar a nossa salvação, porque nós estamos fazendo parte de uma vida de alguém que foi salvo. Alguém que é salvo pela fé, ele começa a andar com outras pessoas salvas. Ele se sente agradável em estar junto com outras pessoas que também irão morar no céu, que também fazem parte do reino dos céus e são cidadãos celestiais aqui na terra, peregrinando, são forasteiros nesta terra. É muito importante que nós venhamos a entender que nós temos que amar uns aos outros, que nós temos que estar em comunhão uns com os outros. O apóstolo João, ele deixa bem claro: aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, mas aquele que está em comunhão uns com os outros, este sim está na luz. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você é uma pedra viva? Você faz parte da formação de uma casa espiritual? Você oferece sacrifícios a Deus espiritual? Então se sinta privilegiado, porque você é salvo. Você está a caminho da nova terra prometida, a nova Jerusalém, que descerá do céu ataviada para o seu esposo. Fique com essa palavra no seu coração.